Muita gente nem imagina, mas criança pode ter problema de gente grande. E hoje é cada vez mais comum casos de meninas e meninos com pedras nos rins. É, mas dá para prevenir essa história. Quem nos explica é um especialista no assunto. As pessoas não imaginam que pedra nos rins é um problema que pode acontecer com crianças, né? Felizmente, Isabel, esse não é um problema comum, mas os dados, assim, as estatísticas americanas e o que a gente tem presenciado nos consultórios, nas emergências de hospital, nos causam assim um pouquinho de preocupação, porque nas últimas 2 décadas as estatísticas dos Estados Unidos, assim, o problema quadruplicou. E isso a gente tem visto aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre. A pedra é o quê e o que ela causa? Porque uma crise de cálculo renal é muito dolorosa, né? A pedra são minerais, né? A pedra é um mineral que se origina da união de elementos que estão dentro da urina, certo? Então esses ácidos, esses íons que estão dentro da urina, quando acontece um desequilíbrio dentro da urina, né, ou falta de água, ou um excesso do cálcio, ou excesso de oxalato, qualquer um desses, do ácido úrico, quando ocorre um desequilíbrio, esses íons começam a se agrupar. O agrupamento desses íons vão formar pequenos cristais, e que se continuar com o erro alimentar, com a falta de hidratação, esses cristais, eles se organizam, se condensam e formam uma pedra. Às vezes ela obstrui, a urina fica represada. E dói muito. E isso aí é o que provoca a dor. Então assim, a apresentação típica é dor, nem sempre dor nas costas, pode ser dor abdominal. Infecção urinária é uma apresentação bastante presente também, e o sangramento na urina. O que causa um cálculo renal, uma pedra nos rins? A causa, o que faz com que a pessoa desenvolva um cálculo é multifatorial, certo? Basicamente, assim, nesse público infantil, né, nos pacientes muito jovens, eles podem até ter uma predisposição genética. Mas isso não é a maioria. Não, a grande maioria dos cálculos nas crianças são por oxalato de cálcio. E esses cálculos de oxalato de cálcio, que são 85 a 90% dos casos, esses cálculos são ocasionados pelo excesso de cálcio que tem dentro da urina. E hábitos do dia a dia, provavelmente. Esse excesso de cálcio, assim, o grande responsável por esse excesso de cálcio são as dietas ricas em sódio, que fazem com que as crianças tenham mais cálcio na sua urina, e também o hábito de não ingerir água. E então tem muita bolacha, salgadinho, onde é que estão esses vilões aí? Os alimentos industrializados, de um modo geral, eles têm uma quantidade excessiva de sódio, né? Então, uma dica para os pais é que eles cuidem bastante a dieta dos seus filhos, conversem bastante com os pediatras, com os nutrólogos, para fazer uma dieta o mais saudável possível, evitando os condimentados, evitando esses alimentos industrializados de um modo geral. Eu insisto que as crianças precisam tomar uma quantidade mínima de água por dia. Isso é fundamental. Quanto de água? Eu acho que dá uma hidratação bastante boa é calcular 30 ml por quilo de peso. Então, se a gente pegar uma criança de 20 quilos, ela vai ter que tomar no mínimo 600 ml de água por dia. E na verdade é água, não é refrigerante, né? Não, porque o refrigerante, ele também tem uma quantidade excessiva de sódio. Quando uma criança ou adolescente tem um caso de pedra, daí qual é o tratamento? O que se tem que fazer? Tratar aquilo que ele está sentindo. Durante a crise de dor, usar os analgésicos apropriados para evitar a dor, tratar a infecção urinária se ela estiver presente, cuidar muito com a hidratação durante a crise,
porque às vezes hidratação excessiva, como se popularmente diz, toma bastante chá de quebra-pedra, aquelas coisas, às vezes tu hidratar demais durante a crise faz com que a criança desperte mais dor. Sim, porque tem mais movimento? Não, porque a pedrinha está trancando a passagem da urina. Se a gente produzir mais urina, isso vai despertar mais dor. Então, durante a crise, tem que ter um pouquinho de cuidado com a hidratação excessiva. A indicação é tirar a pedra ou esperar? Depende, depende do tamanho e da localização dessa pedra. De um modo geral, 85% das pedras, elas saem espontaneamente. Mas pedras um pouco maiores têm uma chance menor de ser expelido espontaneamente pela criança. Então, muitos desses casos vão acabar tendo que fazer algum procedimento para a retirada da pedra. E depois desse procedimento, o caso está resolvido ou ainda não, tem que estar sempre acompanhando? Não, depois de resolvido o problema da pedra que já foi formada, é muito importante que essa criança seja melhor investigada. Tem um estudo americano que saiu agora em dezembro de 2013, que mostrou que um alto índice de reincidência da pedra num período curto, de 3 anos. Então, um recado para os pais nessa hora, o que poderia ser uma boa recomendação? Ficar de olho na alimentação, nos Ficar de olho na alimentação, nos hábitos alimentares. Uma coisa também muito importante na hidratação. Um outro hábito que eu acho que os pais devem combater nos seus filhos é o sedentarismo. A gente sabe que as crianças que são sedentárias, elas formam mais cálculo urinário. Então, combater o sedentarismo, combater a falta de hidratação e combater os alimentos industrializados em excesso. Eu acho que esse é um recado importante no que diz respeito aos cálculos urinários na infância. Na verdade, vida saudável para as crianças. Vida saudável.